Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43. Por favor, irmãos, da leitura. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Agora mais uma vez, meu irmão. Deus, Pai, estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa manhã. Fale conosco, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa iluminar, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender da tua palavra, Pai, e sairmos daqui, Pai, aptos para praticar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez alguns dos irmãos estejam se perguntando a respeito de qual das histórias que nós lemos aqui eu estarei entregando nessa manhã. Se os irmãos bem perceberam, Marcos acaba aqui de relatar para nós duas diferentes histórias em sequência. Marcos começa narrando para nós, a partir do versículo 21, a história de um homem e a da sua filhinha, um homem chamado Jairo, que tivera a sua filha enferma e à beira da morte. Esse homem se aproxima de Marcos aqui para a gente, prostrando-se aos pés de Jesus, implorando a Jesus que curasse a sua filha. Mas o que é interessante é que a partir do versículo de número 25, Marcos, abruptamente e inesperadamente, ele muda de história. Ele passa a narrar agora a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Marcos vai mostrar essa mulher também se aproximando de Jesus, tocando em seu manto e sendo curada. O que é mais interessante
é que é somente lá na frente, ao final do capítulo, que Marcos volta àquela primeira história, que Marcos volta à história de Jairo. A pergunta, portanto, que nós precisamos fazer é por que Marcos faz assim? Por que Marcos, e não somente Marcos, mas os 3 evangelhos sinóticos, como Mateus e Lucas, que narram a mesma história, narram dessa maneira? Contam as histórias de maneira entrelaçada, de maneira misturada. E a ideia aqui é de que Marcos, ao narrar assim a história, não faz isso à toa. Marcos aqui, e Deus na sua providência, fez com que as duas histórias se unissem uma juntamente com a outra, porque ali Deus tinha um propósito, uma intenção em mente. Portanto, se nós queremos entender essas duas histórias e essa passagem, nós não podemos ler uma história isolada da outra história. Portanto, a pergunta que nós precisamos então fazer é: qual é a relação, qual é a semelhança da história de Jairo e da sua filha com a história da mulher hemorrágica? O que uma história tem a ver com a outra? A primeira semelhança que nós encontramos, meus irmãos, é o fato de que Marcos vai nos dizer que aquela menininha, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade. E o que é interessante é que esse tempo de 12 anos de idade era o mesmo tempo em que uma mulher sofria da sua doença. Marcos vai dizer que essa mulher hemorrágica sofria dessa doença há 12 anos. O que isso significa? É o fato de que, enquanto há 12 anos atrás desse encontro de histórias, um pai, como Jairo, recebia a notícia do nascimento da sua filha, o pai via a sua linda menininha nascer, iniciando ali um período de 12 anos de alegria, de felicidade. Nessa mesma época, há 12 anos atrás, uma mulher recebia um diagnóstico de uma doença terrível, de uma doença incurável, que a levaria a sofrer por 12 anos. O ponto aqui é que, enquanto Jairo vivera 12 anos feliz e contente com a sua filhinha, aquela mulher vivera os mesmos 12 anos em sofrimento, em tristeza e em lamento. E o ponto aqui, irmãos, é que essas duas histórias agora, tão diferentes e opostas, se encontram. O ponto aqui é de que essas duas histórias têm agora em comum uma palavra: sofrimento. Agora, irmão, Jairo, ele vai aprender também a sofrer. Jairo agora, ele vai aprender a passar pelo sofrimento, e a ideia aqui é de que Jairo, para isso, necessitará de fé. E Jairo aqui, ele vai aprender a ter fé, especialmente por meio do exemplo e do modelo de fé daquela mulher hemorrágica. Esse é o ponto. E não somente Jairo aprender a ter fé, irmãos, como nós também precisamos aprender. Nós também temos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E Marcos aqui nos convida também, assim como Jairo aprender a ter fé, a nós também aprendermos a ter fé. Portanto, de que maneira, irmãos, nós precisamos e devemos enfrentar o sofrimento? De que maneira o sofrimento nos é útil e necessário para a vida cristã? Porque Deus, na sua providência, nos faz passar por sofrimentos na vida. Para nós, então, respondermos estas, irmãos, e outras perguntas, eu nos convido a abrir comigo a sua Bíblia e me acompanhar a partir dos versículos 21 ao 23 do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, meus irmãos. Ele vai dizer assim para a gente: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Irmãos, Marcos começa narrando para nós aqui o fato de que Jesus, tendo voltado para a outra margem do mar da Galileia, num barco, uma grande multidão corre para ele.
No capítulo 5, no início do capítulo 5, nós vemos Jesus partindo de uma das margens do Mar da Galileia para a região de Gadara, onde lá ele expulsara de um homem uma legião de demônios, uma passagem também muito conhecida, e tendo sido Jesus expulso praticamente pela população daquela região, uma vez que os demônios foram parar nos porcos e a perda dos porcos representava um prejuízo econômico para eles, Jesus adentra de volta no barco e volta para a margem do Mar da Galileia, na qual ele estava. Então Jesus aqui, ele vai voltar para o Mar da Galileia e vai ser recebido pela uma grande multidão. E provavelmente aqui Jesus se chega para a região de Cafarnaum, da onde Jairo era aqui o líder da sinagoga de Cafarnaum. E o versículo 22 vai dizer para a gente que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é quem era esse homem chamado Jairo. O texto nos diz que ele era um dos principais da sinagoga. Jairo aqui, ele era o líder da sinagoga de Cafarnaum. As sinagogas, irmãos, naquela época, eram locais de reunião do povo judeu para a adoração a Deus e para o aprendizado das escrituras sagradas. As sinagogas, elas surgem num contexto do exílio babilônico, onde, por conta da destruição do templo, que era o local anterior do culto ao Senhor, o povo judeu passou a adorar a Deus e aprender as escrituras sagradas nas chamadas sinagogas. Portanto, as sinagogas tinham uma importância histórica e espiritual muito grande naquela época. E Jairo era um líder de uma sinagoga. Era comum naquela época as sinagogas serem lideradas por alguém, por um homem, por um líder. E ele tinha como função ali designar preletores para pregar nos cultos da sinagoga, organizar a liturgia da sinagoga, a leitura bíblica da sinagoga, as orações que eram feitas na sinagoga. Ele era o responsável, por exemplo, pela manutenção do prédio ali da sinagoga. Portanto, tendo em vista a importância histórica de uma sinagoga, Jairo era um homem respeitado. Jairo era um homem privilegiado. Jairo era um homem, sem dúvida, prestigiado, não só pela sociedade da época, mas também pelas autoridades religiosas da sua época. Mas o ponto aqui é que Jairo, embora seja respeitado, embora seja privilegiado, embora seja um homem prestigiado, ele é alguém que agora aprende o que é o sofrimento. Versículo 22, o finalzinho vai dizer que Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Interessante aqui, irmãos, que Jairo era um líder de uma sinagoga, era um líder religioso. Embora o texto não nos diga aqui, muito possivelmente naquela multidão havia talvez inimigos de Jesus, como fariseus e escribas, por exemplo. E ver um líder religioso se prostrando aos pés de Jesus não era nada agradável à liderança religiosa da época. Mas a ideia aqui é de que tamanho era o sofrimento de Jairo, tamanha era a sua dor em relação à sua filha, que ele pouco se importava com a opinião da liderança religiosa da sua época. Mesmo a posição, o status e a importância que Jairo ocupava não foram aqui impeditivos para que ele se humilhasse aos pés de Jesus. Deixa eu dizer que ele insistentemente suplicou a Jesus. A ideia é que ele pede continuamente a Jesus, repetidamente a Jesus. A ideia é que Jairo demonstra uma grande aflição, uma grande angústia, uma grande apreensão. Ele pede pressa a Jesus, ele pede rapidez a Jesus. Ele vai dizer aí que a minha filhinha está morrendo. Meus irmãos, é óbvio, Jairo está lidando com uma dor da sua própria filha. Talvez, irmãos, ou certamente, para um pai, nenhuma dor é pior do que ver o seu próprio filho, a sua própria filha, em sofrimento. Jairo vai dizer que a sua filha está à morte ou à beira da morte. Irmãos, Marcos aqui não nos conta exatamente qual era a doença daquela filha de Jairo, mas muito provavelmente, ou certamente, era uma doença grave, uma vez que ela estava à beira da morte. Certamente aqui se tratava de uma doença em estágio final, uma doença terminal. E o pedido de Jairo era que Jesus viesse e
colocasse as mãos sobre ela para que ela fosse salva e vivesse. Conta aqui, irmãos, aqui Jairo, ele pede uma coisa a Jesus, ele pede um toque de Jesus, um toque da sua mão, né? Naquela época já era conhecida, né, a capacidade de Jesus de curar por meio de um toque. Por exemplo, Marcos capítulo 1, Marcos narra para a gente a história de Jesus curando um leproso através de um toque. Em Marcos capítulo 7, Jesus curar ali um gago, né, um cego, através de um toque, né, nas suas línguas e no seu ouvido, por exemplo. Em Marcos capítulo 3, né, a Bíblia lá vai dizer para a gente que muitos tentavam tocar a Jesus a fim de serem curados. E Jairo aqui certamente sabia dessa capacidade de Jesus de curar pessoas por meio de um toque. E além disso, Jairo aqui, irmãos, ele certamente conhecia Jesus. Lembre-se que Jairo era o líder da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum fora uma região onde Jesus era uma região conhecida como o quartel-general de Jesus, onde Jesus ali desenvolvera muito do seu ministério. Ali Jesus fizera muitas curas e desenvolvera muito do seu ministério e dos seus milagres também. Então Jairo certamente conhecia a Jesus e fora testemunha ocular dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum e na sinagoga de Cafarnaum. A ideia aqui, meus irmãos, portanto, é de que Jairo, ele, embora fosse testemunha ocular dos milagres de Jesus, ele sempre estivera do lado dos espectadores. Jairo sempre estivera do lado daqueles que não precisavam do milagre. Mas o ponto aqui é que Jairo agora está do lado daqueles que estão em sofrimento. Jairo agora passa por um sofrimento. Jairo agora está aprendendo a sofrer. Embora importante, embora privilegiado, embora prestigiado pela sociedade da época, Jairo está também agora passando pelo sofrimento. A primeira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, trazendo uma aplicação para nós, é que o sofrimento ele é uma realidade inevitável da vida. Nessa vida, meus irmãos, nós certamente iremos sofrer. O sofrimento, ele independe de posição social, de status social, de importância que nós temos em nossa sociedade. O sofrimento é uma realidade universal. Se nós estamos vivos nesse mundo, né, pós-queda, nós iremos certamente em um grau ou em outro grau sofrer, certamente iremos sofrer. Pedro, o apóstolo, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele dirá assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meus irmãos, é interessante que o fato de nós sermos crentes não significa que nós estamos isentos de sofrimento. Muito pelo contrário, né? Se nós somos crentes, o sofrimento certamente é uma realidade também para nós. O que Pedro está dizendo aqui é que o sofrimento não nos deve causar alarde, não nos deve causar espanto. O sofrimento é algo natural e especial para nós que somos crentes. No caso de Jairo aqui, embora alguém respeitado, alguém privilegiado, é alguém que sofre. E por que sofre? Porque o sofrimento é uma realidade inevitável da vida. Vamos continuando no versículo 24, 25, mas continua dizendo para a gente assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. É interessante aqui, meus irmãos, que Marcos agora ele vai inesperadamente mudar a sua história. Ele vai passar a contar uma outra história, que é a história da mulher hemorrágica. E o ponto aqui interessante é que Jesus ele vai aqui, pelo menos por um tempo, deixar Jairo de lado. Jesus vai deixar Jairo de lado para dar atenção a uma mulher impura, como nós veremos, a uma mulher sem importância. Jesus deixa um importante Jairo de lado e o faz esperar por um tempo, para dar atenção agora a uma mulher que inclusive vinha sofrendo há muito mais tempo do que Jairo.
E o interessante é que você imagina o que se passaria na cabeça de Jairo. Senhor, eu disse que a minha filha está morrendo. Senhor, eu disse depressa. Senhor, eu não tenho tempo a perder. Senhor, eu não posso esperar. Jesus deixa Jairo esperando para dar a atenção àquela mulher. E quantas vezes, irmãos, nós também nos sentimos diante das nossas situações desesperadoras da vida, como Jairo. Coisas que acontecem em meio ao nosso sofrimento e parece que a nossa situação tem piorado. Coisas que acontecem, irmãos, em que parece que a solução que nós tanto esperávamos se torna mais difícil, né? Parece que Deus, muitas vezes na sua providência, toma uma atitude, uma direção, uma ação que não é bem aquela que nós esperávamos. Parece que Deus faz coisas na sua providência que parece que Ele perdeu o controle da situação. Entretanto, nós sabemos, meus irmãos, que Deus sempre está no controle. Deus, Ele sempre tem um propósito no sofrimento. No caso de Jairo, meus irmãos, Deus, Jesus, Ele sempre teve o controle, sempre teve um propósito para o sofrimento de Jairo, assim como tem um propósito para o sofrimento dos seus. É interessante que o texto nos conta ali que aquela mulher, ela esperou por 12 anos. Foram 12 anos de sofrimento, 12 anos de luta, de tristeza, e agora, meus irmãos, é como se Jesus dissesse: Jairo, agora é a sua vez de esperar. O propósito aqui, no caso de Jairo, é que Jairo não apenas aprenderia a sofrer, mas Jairo aprenderia a ser paciente no sofrimento, a esperar no sofrimento. E aqui a gente aprende outra lição. É o fato de que diante do sofrimento, meus irmãos, nós também precisamos aprender a esperar. É verdade, meus irmãos, que o sofrimento ele já é em si mesmo algo muito difícil. Mas parece que é mais difícil ainda o sofrimento quando nós estamos esperando nele. Parece que o sofrimento se torna mais difícil. Já é difícil para nós entendermos o porquê do sofrimento em si, e parece que se torna mais difícil ainda para nós entendermos o porquê da espera. Porque Deus nos faz esperar. Porque Deus, qual é o propósito de Deus na espera do sofrimento, no caso dos seus filhos? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, vai dizer assim, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. O propósito, irmãos, da paciência, da espera, como diz Paulo, é que a paciência, por meio da paciência, irmãos, nós sejamos mais experimentados, né? Tenhamos maior experiência, para que tenhamos maior a esperança. Irmãos, a paciência, a espera no Senhor, nos ensina a confiar no Senhor e não em nós. Nos ensina que o controle da situação está não em nós, mas no Senhor. A espera nos faz trabalhar, faz com que Deus trabalhe muitas vezes, em especial no nosso coração. Que o nosso coração seja transformado, a nossa fé seja melhor amadurecida, a nossa fé seja melhor transformada. Paulo escreveu no Romanos capítulo 12, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. E o autor aos Hebreus, capítulo 6, vai dizer que, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ponto aqui interessante, meus irmãos, é de que antes de Jesus resolver o grande sofrimento e questão de Jairo, Deus estava resolvendo e trabalhando no coração de Jairo. Deus estava trabalhando a fé de Jairo, trabalhando o coração e a fé de Jairo. E esse é o propósito de Deus para o nosso sofrimento, que nós possamos também esperar com paciência no Senhor, amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para que saiamos mais experimentados do sofrimento. Mas voltando ao texto, meus irmãos, versículo 25 a 26, Marcos continua falando a respeito dessa mulher, dizendo assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar.
antes, pelo contrário, indo a pior. Meus irmãos, a segunda pergunta que nós precisamos fazer diante desse texto é: quem era essa mulher? Quem era essa tal da mulher hemorrágica, ou da mulher com fluxo de sangue? Em primeiro lugar, essa mulher era uma mulher doente. Deixa eu dizer para a gente que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Aqui, essa mulher, ela sofria de uma doença crônica há 12 anos. Aqui se tratava certamente de uma espécie de menstruação que não parava de correr, que não cessava, que era contínua, que era ininterrupta. Essa mulher, portanto, era uma mulher doente, uma mulher sofrida, uma mulher calejada pela doença que tanto lhe afligia por 12 anos. Em segundo lugar, essa mulher era uma mulher desprezada pela cultura da sua época. Naquela época, primeiro século, a mulher por si só era uma mulher desprezada, sem voz, era uma mulher sem importância, considerada um ser inferior naquela sociedade. Em terceiro lugar, aquela mulher era uma mulher considerada impura pela lei de Moisés. Aquela mulher era considerada, perante a lei de Moisés, imunda e cerimonialmente impura. Lá na lei de Moisés, uma mulher que estivesse durante seu ciclo menstrual, ela, caso tocasse em alguém ou em alguma coisa, automaticamente essa coisa ou esse alguém se tornava também algo ou alguém impuro. Naquela época de Jesus, era comum que alguém que fosse cerimonialmente impuro, esse alguém devesse gritar em ambientes públicos, por exemplo, dizendo impuro, 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 para que as pessoas em volta se afastassem e não a tocassem, a fim de não serem contaminados por ela. Lá em Ezequiel, capítulo 36, a conduta ímpia de Israel é comparada à menstruação de uma mulher. Lá vai dizer assim: como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal é o seu caminho perante mim. Se referindo aqui à conduta ímpia de Israel. E lá em Levítico nós vemos a maneira como a mulher, no seu ciclo menstrual, era vista perante a lei. Levítico 15, 25 vai dizer assim para a gente: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Uma mulher era considerada imunda cerimonialmente, tanto durante a sua menstruação, quanto por 7 dias após a sua menstruação. O ponto aqui do texto de Levítico é que, caso essa menstruação se estendesse por mais tempo por conta de um problema ginecológico ali, essa mulher certamente seria considerada impura enquanto durasse aquela hemorragia. E o ponto aqui, meus irmãos, é que aquela mulher estava doente há 12 anos. Ou seja, há 12 anos aquela mulher era uma mulher impura. Há 12 anos ela não podia, por exemplo, frequentar o templo. Por 12 anos ela não podia, por exemplo, frequentar a sinagoga de Jairo. Por 12 anos ela não podia ter uma vida social normal. Aquela mulher era uma mulher impura. Em quarto lugar, aquela mulher era uma mulher desenganada pelos médicos, era uma mulher sem recursos e sem esperança. O texto diz aí no versículo 26 que ela muito parecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Essa passagem, irmãos, que também é narrada por Lucas, Lucas vai dizer para nós lá, que Lucas era um médico, que nenhum médico fora capaz de curar aquela mulher. Aqui certamente não se tratava, irmãos, da incompetência dos médicos da época. Aqui a ideia de que a doença daquela mulher era uma doença incurável, era uma doença sem cura. Então, mais do que um sofrimento físico, daquela mulher, aquela mulher sofria de um sofrimento emocional, de um sofrimento social e de um sofrimento espiritual. Reparem comigo, meus irmãos, a diferença de posição e importância de Jairo e daquela mulher.
Enquanto Jairo, por exemplo, era um homem privilegiado, aquela mulher era uma mulher desprivilegiada. Enquanto Jairo era alguém respeitado, aquela mulher era uma mulher desrespeitada. Enquanto Jairo era alguém importante na sociedade da época, aquela mulher era uma mulher sem importância. Mas o ponto aqui é de que, embora aquela mulher não fosse nada do que Jairo era, em termos de importância, de privilégio, de posição, Jairo irá aprender com ela a como ter fé em meio ao sofrimento. Mas aquela mulher, portanto, não tinha nada. Aquela mulher não tinha recursos, não tinha vida social, não tinha vida espiritual, não tinha vida, enfim, emocional. Aquela mulher não tinha absolutamente nada. Mas ela tinha uma cura, ela tinha um plano. Versículos de número 27 a 29, o plano era esse que essa mulher tinha. Deixa eu dizer assim para a gente: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Deixa eu dizer para a gente aqui, irmão, no começo, que ela veio por trás de Jesus a fim de tocar nas suas vestes. Certamente aqui aquela mulher assim o faz, né, de maneira, tentando aqui passar despercebida. Obviamente, caso aquela mulher fosse descoberta ali, ela certamente seria motivo de vergonha e de humilhação, uma vez que ela, até chegar a Jesus, teria contaminado a muitos ali que estavam na multidão, tornado muitos ali cerimonialmente impuros, né? E deixa eu dizer para a gente que ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. É interessante que aqui o tempo grego que é usado para esse versículo traz a ideia de que ela repetia consigo a todo momento: se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Interessante, irmãos, é que enquanto Jairo ele esperava e cria que Jesus era capaz de curar a sua filhinha por meio do seu toque, aquela mulher ela vai mais a fundo ainda. Ela crê que Jesus era capaz de curá-la por meio do toque dela apenas nas suas vestes, apenas na orla das suas vestes. A ideia diz que aquela mulher ela tem uma fé ainda mais profunda do que a fé de Jairo. E era conhecida na época também, né, a ocorrência de curas por Jesus através de pessoas que tocavam nas suas vestes. Por exemplo, lá em Marcos 6, vai dizer que uma grande multidão, pessoas de todas as cidades, campos ali, aldeias, elas levavam os enfermos até Jesus e pediam, né, para que estes tocassem apenas nas vestes de Jesus para que fossem curados. E certamente aquela mulher sabia desse fato. O texto começa dizendo aí, o versículo, que ela, tendo ouvido a fama de Jesus. Que fama é essa? É a fama de que Jesus era capaz de curar pessoas por meio do toque destas pessoas apenas nas suas vestes. E deixa eu dizer para a gente aí que logo se lhe estancou a hemorragia. A ideia aqui é que a sua cura fora imediata, a sua cura fora instantânea. A ideia é que imediatamente seca foi a fonte do seu sangue. E Marcos vai dizer para a gente aí, né, que ela sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Né? Flagelo aqui traz a ideia de açoite, a ideia aqui de tortura, a ideia de que aquela mulher, por 12 anos, se sentia açoitada e torturada pela sua doença. A ideia de que aquela doença a torturava por 12 anos. Então aqui ela é curada da sua doença. E o que é interessante, meus irmãos, é a reação que Jesus tem mediante o toque daquela mulher. Aquela mulher que queria passar despercebida por Jesus, ela, nesse sentido, não conseguiu, uma vez que Jesus de fato percebeu quem a tinha tocado. Versículo 30, 32, vai dizer assim para a gente: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Interessante, meus irmãos, que Jesus aqui, ele percebe que alguém o tinha tocado. Ele se vira para a multidão e ele pergunta quem me tocou. Ele reconhece que dele saíra poder. É interessante que esse milagre aqui é o único milagre das Escrituras diferente de todos os demais milagres. A ideia aqui de que esse milagre ele é realizado por Jesus sem um esforço consciente da parte dele. Simplesmente dele sai poder, sem que ele tenha um esforço consciente, intencional em curar aquela mulher. E ele vai perguntar, né, quem me tocou nas vestes. Jesus sabia que alguém o tinha tocado, não como aquela multidão o tocara o tempo todo, de maneira ali acidental. Jesus sabia que alguém o tinha tocado de maneira proposital, de maneira ali intencional e com fé. Não se tratava, portanto, apenas de um toque físico, mas um toque que envolvia um aspecto espiritual e um aspecto de fé. Então, um ponto aqui interessante é que aquela mulher, ela vê em Jesus o alvo, né, o objeto da sua fé. O que torna a fé daquela mulher uma fé verdadeira é o fato de que ela coloca a sua fé em Jesus Cristo. E aqui a gente aprende uma lição, irmãos. É que nós vemos hoje em dia muita gente que diz assim: olha, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho muita fé. Gente que diz ter fé em santos, gente que diz ter fé em imagens, gente que diz ter fé na ciência, ou gente que tem fé em si mesmo. É muita gente que a gente vê por aí que diz possuir muita fé. Gente que acredita que fé é pensamento positivo. Gente que acha que tem fé porque pensa positivamente. Irmãos, nós entendemos que a fé bíblica, a fé verdadeira, é a fé que é colocada apenas na pessoa do Filho de Deus. Não é a fé que nós colocamos na ciência, em imagens de santos, em ídolos. A fé verdadeira é a fé que é colocada no Filho de Deus, como aquela mulher colocou a sua fé, em Jesus Cristo. Toda a suposta fé que não é colocada na pessoa do Filho de Deus, não é uma fé verdadeira, pelo contrário, é uma fé que levará a nada, uma fé que de nada adiantará para a salvação da alma de Israel. É muito comum hoje em dia você ver pessoas que tratam a Jesus como um líder moral, um exemplo moral a ser seguido, mas não tem como referência e alvo da sua fé. Muitas religiões fazem isso, tratam a Jesus como um exemplo moral, um grande profeta, mas não tratam como alvo da sua fé. Irmãos, a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, é aquele que trata a Jesus como alvo da nossa fé, como aquele a quem a nossa fé deve ser dirigida e depositada. Versículo 31, continuando o nosso texto, vai dizer assim: responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. É interessante, né, que os discípulos aqui, eles entendem a pergunta de Jesus de modo literal. Né? Era comum, né, entre os discípulos, né, e entre pessoas ali da época de Jesus, a entenderem aquilo que Jesus falava apenas no seu sentido literal, sem entender que por trás, muitas vezes, do que Jesus dizia, tinha-se ali um contexto espiritual envolvido. Por exemplo, lá quando Jesus pergunta, ou diz a seus discípulos em Marcos 8, dizendo assim: olha, tende cuidados com o fermento dos fariseus e o fermento dos herodianos, né, de Herodes, né? E aí os discípulos vão dizer assim: nossa, acho que ele está dizendo isso porque a gente não tem pão. Jesus vai dizer assim: não, eu não estou falando de pão. Vocês não entenderam o que eu estou falando. Os discípulos têm esse costume ali, no contexto, de entender as palavras de Jesus sem entender o aspecto espiritual que ali se tinha envolvido. Por exemplo, lá em João 6, Jesus vai dizer que ele era o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, e que se alguém comer dele, viverá eternamente. E aí as pessoas vão dizer assim: olha, como pode assim este dar-nos de comer da sua própria carne? As pessoas interpretavam as palavras de Jesus sem levar em consideração essa dimensão espiritual que havia. E no toque daquela mulher havia uma dimensão além da dimensão física. Havia ali um aspecto espiritual que os discípulos não entenderam. Deixa eu dizer aí, 32, que Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso.
É interessante aqui, há uma discussão entre teólogos e comentaristas a respeito de se Jesus sabia ou não quem o tinha tocado. Né? Por um lado, há aqueles que afirmam que Jesus, uma vez sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, ele sabia quem o tinha tocado. Por outro, há aqueles que dizem que o fato de ele ter perguntado quem me tocou e ter olhado em volta denota aí talvez uma pergunta, uma sinceridade da sua parte, portanto ele não sabia, segundo esses outros comentários aqui. Irmãos, eu fico do lado daqueles que entendem que Jesus sim sabia quem o tinha tocado. Jesus sabia, irmãos, quem o tinha tocado, porque uma vez que primeiro ele era onisciente, sabia de todas as coisas. E segundo, que Jesus assim o faz porque Jesus tinha uma intenção em mente. A ideia aqui é que Jesus aqui, ele tinha a intenção de dar a oportunidade àquela mulher de professar, de confessar publicamente a sua fé. A ideia aqui, irmãos, é mais do que isso, é que Jesus queria revelar àquela mulher, expor aquela mulher positivamente como um exemplo e modelo de fé para a multidão e especialmente para Jairo. A ideia aqui de Jesus procurá-la no meio da multidão era exatamente para que Jesus pudesse, ao revelá-la não para envergonhá-la ou para humilhá-la, mas revelá-la como um exemplo de fé e de coragem para a multidão e especialmente para Jairo. Esse é o ponto aqui. Jairo, portanto, irmãos, embora seja alguém cercado por um ambiente religioso, como ele era, como um líder religioso da sua época, Jairo aqui aprende e aprenderá a ter fé com uma mulher impura, com uma mulher, entre aspas, não tão religiosa como era Jairo. Jairo aprende a ter fé com essa mulher. Bom, aqui a gente aprende duas lições importantes. A primeira lição, meus irmãos, é que dentre as muitas bênçãos que nós temos em passar pelo sofrimento, pela tribulação, uma delas é que, saindo nós do sofrimento mais maduros e mais experimentados, nós nos tornamos exemplos e modelos de fé para outras pessoas. É verdade que não é verdade que nós, quando estamos passando por um problema, por tribulação, nós vemos alguém que está passando pelo mesmo problema, ou por algo ainda pior, não é verdade que nós nos sentimos mais encorajados? Quando nós vemos, em especial, o cuidado de Deus para a vida, para com a vida do irmão que tem sofrido de um problema ainda pior do que o nosso, não é verdade que nós também nos sentimos encorajados, sabendo que Deus, uma vez tendo cuidado do nosso irmão, também cuidará de nós? Não é verdade, nós que vendo o sofrimento do outro, ou quando alguém vem o nosso sofrimento, que Deus ele assim o usa para encorajar pessoas na fé, encorajar pessoas na fé. Interessante como a Bíblia trabalha a ideia do encorajamento mútuo, da consolação mútua, a ideia de ver o sofrimento do outro e ter aquilo ali, e vendo o cuidado de Deus também em meio a esse sofrimento, como um encorajamento, como algo que nós devemos então se apegar e entender que Deus também tem cuidado de nós. A segunda lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que embora o sofrimento ele atinja a todas as pessoas, o sofrimento é uma realidade inevitável a todas as pessoas, nós aprendemos aqui que o sofrimento ele atinge pessoas em níveis e graus diferentes. Há pessoas que sofrem mais do que outras pessoas. Mas o ponto aqui é de que Deus ele dá a fé necessária para cada um. Deus ele concede o sofrimento necessário para cada um, porque Ele sabe o que cada um precisa. Deus ele concede o sofrimento necessário e a medida de fé necessária para cada um. A ideia aqui é que Deus ele tem a sua própria maneira de trabalhar e amadurecer a fé de cada um. Com uns com maior sofrimento, com outros talvez com menor sofrimento. Mas a ideia é que Deus está sempre trabalhando a fé do seu povo. Ele está sempre trabalhando a fé e o coração do seu povo. Voltando ao texto, no versículo 33 e 34 vai dizer assim para a gente: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava,
veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O texto diz aqui que aquela mulher, meus irmãos, ela estar ali atemorizada e tremendo, talvez ali ela esperasse, ou certamente esperasse ali de Jesus um olhar de reprovação, uma crítica de Jesus, uma dura repreensão de Jesus. Aliás, ela tinha tornado ali muitos da multidão impuros cerimonialmente. Até chegar a Jesus, certamente ela tinha tocado em muitos ali. Então ela esperava ali ser talvez humilhada por Jesus, ser rejeitada, ser repreendida por Jesus. Isso vai dizer que ela se prostra diante dele e conta toda a verdade. É interessante, irmãos, que ali Jesus ele para ouvir aquela mulher. É interessante ali que Jesus e aquela mulher, ela conta toda a verdade. Talvez tenha contado a sua história, talvez tenha contado ali o tempo sofrido da sua doença, talvez tenha contado a Jesus o insucesso dos médicos para com ela, talvez tenha contado a Jesus do plano que ela tinha em tocar Jesus. Mas o fato ali que Jesus, ele, além de curar, ele não se satisfaz em apenas curar aquela mulher naquele momento, ele para dar atenção àquela mulher. Jesus não se satisfaz aqui com um rápido milagre. Isso aqui, ele dá atenção, estabelece com aquela mulher um diálogo, um relacionamento. E também é assim na vida cristã. A vida cristã, ela não se resume em Deus satisfazer as nossas necessidades, e ponto. Em Deus realizar os milagres da nossa vida, e ponto. Então, a vida cristã, ela é muito além disso. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o Senhor. O texto vai dizer para a gente que Jesus lhe diz a ela, né? Filha, a tua fé te salvou, né? Ou em algumas versões, lida, né? A tua fé te curou, né? Aqui a ideia, acho que o mesmo verbo grego que é usado para salvar é também usado para curar. Então a ideia aqui de que além da cura física daquela mulher, né? Jesus não somente a curou da sua enfermidade física, né? A ideia que Jesus faz além disso. Jesus ele a salva dos seus pecados, ele salva a sua alma, porque ela depositar a fé no Senhor Jesus. A ideia aqui da fé que salvou, que curou, não é que a fé daquela mulher for a causa básica e primária da sua cura. Jesus for a causa básica e primária da sua cura. Jesus for a causa da sua cura. A ideia aqui de que aquela fé fora um instrumento através da qual Jesus usou para curar aquela mulher. A gente aprende aqui, meus irmãos, aqui nem sempre, né, a fé leva a um milagre. Né? A ausência de um milagre não significa necessariamente a ausência de fé. O fato de Jesus ter curado aquela mulher não significa e não é prova de que ele sempre irá nos curar e realizar um milagre para nós, basta termos fé. Não é verdade. É possível que nós tenhamos fé verdadeira, e ainda assim Deus não realiza aquilo que nós supostamente precisamos ou pedimos ao Senhor. Deus aqui, ele não está prometendo, né, que sempre irá responder com milagre a nossa fé. Essa não é a ideia de Deus. A ideia dele aqui é que Deus, ele sempre sim abençoa aqueles que têm fé. Ele recompensa a fé daqueles que colocam a sua fé nele, nem sempre fazendo o milagre acontecer, mas sim fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa esperança, nos tornando mais maduros diante dele, diante do sofrimento, nos fazendo confiar nele. A ideia que é essa: Deus ele nos abençoa, recompensa a nossa fé com maior confiança, maior graça. Lembra de Paulo? Quando Paulo estava lá sofrendo com seu espinho na carne, ele vai dizer que ele orou por 3 vezes ao Senhor para que ele afastasse aquele espinho na carne dele. Ele vai dizer lá que Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante do sofrimento, com fé, certamente Deus ele nos abençoará. Nem sempre com aquilo que nós pedimos, mas certamente com a sua graça, com o seu fortalecimento, com uma fé mais madura. Versículo 35 a 37, caminhando para o final, a gente vai dizer assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da sinagoga, da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras,
disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Mas é interessante aqui que Marcos agora ele volta àquela primeira história. Ele volta à história de Jairo, né? E aqui o texto nos conta, Jairo sendo aqui interpelado pelos homens que vieram à sua casa, dizendo para ele não mais incomodar o mestre uma vez que a sua filha tinha morrido. A ideia aqui é de que para esses homens que vieram da casa de Jairo, a morte era o fim da linha. A ideia é de que Jesus poderia até curar alguém, mas da morte isso era impossível. A morte para esses homens era algo impossível de se resolver. A ideia aqui é de que Jesus pode curar, mas ressuscitar, isso aí é impossível. A ideia de que era tarde demais. E o ponto aqui é de que Jairo precisava agora de uma fé ainda maior. Enquanto antes a sua filha estava doente apenas, agora a sua filha tinha morrido. A ideia é de que o problema de Jairo aqui é ainda maior, e de modo que ele precisa agora de uma fé ainda maior. Ele vai dizer para a gente que Jesus, sem acudir tais palavras, disse a ele: não temas, crê somente. Então, certamente aqui Jairo teve medo. Certamente aqui Jairo teve a sua fé abalada, teve aqui a sua fé esmorecida, teve aqui a sua esperança talvez aqui perdida. Mas Jesus lhe ordena aqui duas coisas. Ele vai dizer assim, não temas. A ideia aqui, não tenha medo. Segundo, crê somente. A ideia é que tenha fé somente. Bom, se a gente for parar para pensar até esse momento, quem até aqui demonstrou não ter medo de enfrentar uma multidão, de com coragem tocar a Jesus, e ao mesmo tempo quem demonstrou aqui uma fé exemplar, senão aquela mulher. A ideia aqui, quando Jesus pega a Jairo, é exatamente aquilo que aquela mulher tinha até agora demonstrado. Jesus, na sua providência, ele providenciou para Jairo exatamente aquilo que Jairo precisava. Um exemplo e um modelo de fé no meio do sofrimento. A lição que Jesus ensina para Jairo aqui é: Jairo, apesar de todas as circunstâncias adversas, confie em mim. A ideia é que Jesus tinha mostrado por meio do exemplo daquela mulher a Jairo uma fé perseverante, uma fé em meio às circunstâncias adversas. Irmãos, que nós também sejamos exemplos em meio ao sofrimento para aqueles que são nossos irmãos. Nós também sejamos exemplos de fé, modelos de fé, ainda que imperfeitos, porque somos. Não somos modelos de fé perfeitos, mas que nós sejamos modelos de fé, exemplos de fé em meio ao sofrimento, e encorajemos uns aos outros em meio ao sofrimento. Irmãos, agora nós leremos do 38 até o final, até o 43. Vou ler aqui, irmãos, me acompanhem, por favor. Ele vai dizer assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Então Jesus ali, ao adentrar na casa de Jairo, ali, onde ali se encontrava o cadáver daquela menina que morrera, Jesus se dá com uma cena de lamento, com uma cena de alvoroço, com uma cena de gente abalada, de gente tumultuada, de gente gritando para todos os lados, gente chorando em alta voz. Aqui certamente se tratava de costume comum da época, que era a contratação de carpideiras. Naquela época era comum que em funerais a família do falecido contratasse mulheres que tinham como função chorar nos velórios, né? Tinham como função ali gritar em alta voz. Então a ideia aqui de que Jairo, sendo alguém importante,
a sua família ali, contrataram ali tocadores de flauta, vai dizer, se não me engano, Lucas vai dizer isso, e as choradeiras, né? A ideia de pranteadoras profissionais, a ideia de que elas começam a chorar ali, então ali a ideia de que Jesus se lidar com uma cena de lamento. Jesus vai perguntar àquela multidão ali, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus utiliza aqui uma metáfora do sono, a ideia de que, assim como o sono ele é seguido naturalmente pelo despertar, a ideia de que a morte daquela menina seguirá naturalmente da ressurreição. Ele, Jesus, despertará aquela menina do seu sono, da sua morte. Deixa eu dizer então que eles riam-se de Jesus. A ideia de que é interessante que da cena de lamento, de pranto, essa cena muda abruptamente numa cena de riso, de sarcasmo, de deboche para com Jesus. E deixa eu dizer para a gente aí que Jesus toma a mão da criança e diz: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus usa aqui uma expressão no aramaico, na língua nativa daquela época, que era uma expressão que toda mamãe, todo papai utilizava para acordar a sua filhinha cedo de manhã. A ideia aqui é de menininha, está na hora de acordar, vamos levantar. Essa ideia, Jesus usa esse termo aqui para dar a ideia aqui de que tamanho é o seu poder sobre a morte, que para Jesus ressuscitar alguém da morte é tão simples, tão fácil, quanto uma mãe dizer à sua filha: filhinha, está na hora de acordar. Filhinha, é tão simples e fácil como uma menina que acorda todas as manhãs após ter dormido o seu sono. A ideia é que, então Jesus vai dizer ali, finalzinho, deixa eu dizer que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Irmãos, por fim, da mesma maneira como Jesus encerrara o desespero e o sofrimento daquela mulher hemorrágica, Jesus também encerra o desespero de Jairo. A pergunta, irmãos, caminhando para o final, o que essas duas histórias ensinam para nós? Nessas duas histórias nós vemos aqui, irmãos, que Jesus resolve aqui dois grandes problemas. Nessas duas histórias, Jesus resolve aqui dois problemas insuperáveis. De um lado, Jesus resolve o problema daquela mulher, o problema da doença daquela mulher, do sofrimento daquela mulher. Mas mais do que isso, Jesus resolve o problema da impureza daquela mulher. Aquela mulher, ela era impura, ela era culpada, ela era indigna para com Deus, considerada impura perante a lei. E por outro lado, Jesus também resolve o problema daquela menininha. Jesus ressuscita aquela menininha e resolve o problema da morte daquela menina. Irmãos, Jesus que livrou aquela mulher do sofrimento, da culpa, da vergonha, do desprezo e da impureza, fora o mesmo Jesus que um dia sofreria essa mesma culpa, essa mesma vergonha, essa mesma dor, esse mesmo sofrimento no lugar daquela mulher. Jesus pôde assim fazer e livrá-la da culpa e da vergonha, porque ele mesmo um dia sofreu a sua própria culpa em seu lugar. O Jesus que resgatou aquela mulher da morte, aquela menininha da morte, foi o mesmo Jesus que um dia se lançou à morte. O mesmo Jesus que um dia também fora morto e que, como aquela menina, também ressuscitaram para a eternidade. Irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, mas esses dois grandes problemas que nós vemos aqui eram os nossos grandes problemas. Eram os nossos grandes problemas. Nós, irmãos, éramos como aquela mulher. Nós éramos impuros. A impureza cerimonial daquela época apontava para o pecado, para a culpa do pecado, para a vergonha do pecado, para a impureza do pecado. Muito pior do que o sofrimento físico daquela mulher era a impureza cerimonial daquela doença apontada, que era o problema do seu pecado. E Jesus aqui, irmãos, ele, mais do que a cura física daquela mulher, Jesus aqui purificou a alma daquela mulher.
purificou o coração daquela mulher. Irmãos, nós éramos como aquela mulher. Nós andávamos culpados, sem culpa, culpados, nós andávamos em sofrimento, nós andávamos, irmãos, envergonhados por causa do nosso pecado. Nós éramos aqueles que não tínhamos recursos como aquela mulher também não tinha. Nós éramos aqueles incapazes de se achegar a Jesus por nós mesmos. E Jesus, irmãos, resolveu o problema do nosso pecado. Lembra da mulher que ao final do texto, ao tocar em Jesus, diz ali que ela imediatamente foi se sentir livre do seu flagelo, do seu açoite, da sua tortura. O pecado era o nosso açoite. O pecado era aquilo que nos torturava. E por causa de Cristo Jesus, da sua obra por nós, o pecado já não é mais o nosso açoite. Nós nos sentimos imediatamente livres da tortura e do açoite do pecado. Jesus foi aquele, irmãos, que carregou o peso do pecado, o nosso sofrimento, a nossa vergonha, a nossa impureza, que era a impureza daquela mulher, era a nossa impureza. Ele carregou, Jesus carregou sobre si o nosso flagelo. Irmãos, o profeta Isaías, capítulo 53, ele diz palavras muito próprias daquilo que nós estamos vendo, lá no versículo 4 e 5, onde ele vai dizer assim, certamente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa impureza, e nos purificou. O problema daquela mulher era o nosso problema. Nós éramos impuros, nós éramos envergonhados, culpados por causa do pecado. Irmãos, mas não somente isso. Nós também éramos como aquela menina. Nós também éramos, irmãos, destinados e prontos para a morte eterna, se não fosse a obra de Cristo para nós. A morte eterna era para nós o fim da vida. A morte eterna era para nós aquilo que nos esperava por causa do nosso pecado, mas Jesus, irmãos, por aquele que morrera a nossa morte. O milagre da ressurreição daquela menininha apontava para a ressurreição de Cristo, que apontava para o fato de que nós também um dia seremos ressuscitados. Não ressuscitados, irmãos, para morrermos de novo, como foi o caso da menininha, mas ressuscitados para a eternidade. Portanto, meus irmãos, ainda que nós venhamos nessa vida a sofrer, e mesmo que nessa vida nós venhamos a morrer, que nós tenhamos a certeza de que em Cristo Jesus, os nossos maiores problemas, o pecado e a morte eterna, já foram por ele, Cristo Jesus, resolvidos. Que nós, irmãos, diante dos pequenos e menores problemas da vida, nós descansemos em Deus. Porque dos maiores e grandes problemas da vida, Deus já cuidou por nós. Que Deus nos abençoe.